Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kits. Sejam todos bem-vindos, eu sou Luiz Bárbaro da Oficina de Kits e venho trazer um novo projeto aqui da oficina. P51D Hobby Boss na 1,48. Vou fazer com vocês agora um review unbox sobre esse kit, mostrar tudo que tem aqui e vamos lá! Então pessoal, vamos começar com o review. Vamos ver aqui o conteúdo da caixa, mas primeiro eu vou analisar um pouquinho essa caixa. Uma caixa Hobby Boss. Como vocês podem ver, nós temos duas versões aqui. Nós temos a versão americana, da Força Aérea Americana, e a versão da África do Sul, da Força Aérea da África do Sul. Essas versões são pós-guerra, tá pessoal? A partir dos anos 50 e 52 foi utilizado. Ok? Vamos ver, aqui nós temos a ilustração da caixa, as versões já aqui na primeira, na tampa em cima, né? Aqui nós temos as medidas depois de pronto, 205 mm por 236 mm em milímetros nós temos aqui. Uma descrição, uma parte escrita em chinês aqui, como vocês podem ver, mandarim. Aqui, numa das bordas, nós temos o número de série do modelo aqui, né, do kit. Aqui algumas línguas. Made in China, claro. Aqui é uma versão da África do Sul. Desse lado nós temos a versão americana, mais numeração, nome chinês. Nós temos aqui em chinês e em inglês, as duas versões. E é isso. Caixa simples da Hobby Boss. É de 2016, porém o kit é de 2012. Dito isso, vamos ao review, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos eu vou abrir cada um deles para a gente dar uma olhada com mais calma, porque eu não abri esse kit, tá pessoal? Duas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sprues, 5 árvores. Os recalques, que eu vou abrir também para a gente dar uma olhada. E aqui o manual, é um manual simples, né, da Hobby Boss, porém um detalhe interessante, né, como a Hobby Boss mesmo faz, né, a maioria das vezes, né, como sempre, né, que pelo menos os que eu conheço, né, os kits da Hobby Boss, carta de cores colorida. Isso aqui eu acho muito legal, facilita bastante. Vamos dar uma olhadinha com calma depois. Então vamos começar, vou colocar aqui de lado. Começar com esta primeira árvore. Vocês vejam que todas embaladas individualmente. Bom, o que nós temos aqui? Isso aqui é uma árvore que contém peças do interior. Cockpit da parte traseira, onde tem as baterias, né, do P51. O assento aqui do piloto, o encosto, a parte, né, toda aqui, a parte de painel. Bem simplesinho, né? Não é muito detalhado. Claro, dá para você colocar nesse kit aqui, você pode comprar alguns afters, tem da Edwards também, né? De fotoete, até decalques 3D também. Mas é bem simplesinho que vem nele, né? Vamos lá, essa aqui é a primeira. Vou pegar a outra árvore aqui. Segunda.
Aqui nós temos as hélices, os tanques, são 2 tanques, um em cada asa. As rodas são em 2 partes, interessante. A parte do encaixe da hélice, alguns outros detalhes dela, essa parte de entrada de ar. Vamos dar uma olhada. Como vocês podem ver, é muito bem injetado, tá? Realmente o padrão Rockboss é muito bom, eu acho, né? Mesmo os kits não serem assim muito precisos no nível de fidelidade, mas pelo menos a parte de injeção é muito boa, como vocês podem ver aqui, ó. Acho que está focando aí, né? Vocês podem ver. Bom, vamos para outra. Aqui nós temos a fuselagem de porão de rodas, escapamento, trem de pouso. Vamos ver aqui a injeção, todo em baixo relevo. Bem liso, gostei muito do plástico, né? É um kit novo, né? Mesmo com a edição de 2012, essa de 2016, mesmo sendo injetado em 2012, é um kit. 2012 foi ontem, né? Então, pro plástico é ontem, né? Então, um plástico muito bom, gostei muito. Vai ser um kit bem tranquilo de montar. Vai ser montado da caixa, versão caixa. Vai ter no máximo aí, acho que eu vou colocar uns cintos de segurança em cotonete que eu tenho aqui, para destacar um pouquinho. Fora isso, vai ser a versão da caixa, né? Vamos abrir mais uma árvore. Aqui nós temos a parte de baixo fuselagem e as asas, né? Certo que ela é bem rica em detalhes, tá? É claro que hoje em dia tem alguns kits novos aí de outras marcas, né? Como a Armahob e tal, que o nível de detalhamento de linhas de painel é muito maior, mas por ser deixa eu ver se com a luz melhora para vocês ou reflete. Melhora um pouquinho, né? Ó. Né? Quero que vocês vejam. Mas é bem detalhado, sim, assim. Tem os rebites, caixa de porão das rodas aqui, né? Muito bom. Vou ver na luz a fuselagem de novo. Ó, vocês podem ver que E a última aqui, que é das transparências. Eu gosto muito, eu acho interessante esse embalagem de transparências da Rockboss. Eles colocam aqui nesse plástico para segurança, né, no caso não quebrar nem riscar. É meio chatinho aqui para tirar. Vamos dar uma olhada. Muito legal, compensa legal você de fazer isso. Como vocês podem ver, a transparência é muito boa. Infelizmente, não, para mim, né? Tem muita gente que gosta
de fazer fechado, né, o canopy. Eu gosto dele aberto. Ó, aqui dá para ver o canopy melhor. É um canopy fechado já, não tem possibilidade de montar aberto. É claro, dá para se arriscar aqui a tentar cortar e separar, mas não vou fazer isso, não vou arriscar. Se fosse para mim, às vezes eu arriscaria porque é meu e acabo teve algum problema, não há problema, vamos dizer assim, né? Como é um cliente e tudo mais, eu vou preservar isso aqui, né? Tanto que eu tenho que ver que acho que tem uma linha, então eu vou ter que fazer um trabalhinho de lixar, então já vou ter que tomar mais cuidado. Aqui tem a parte da mira aqui também, né? Acrílico. E é isso. Essas são as árvores. Vou colocar com cuidado. Eu vou devolver aqui na tropecão, né? Como é que é, né? Seguro morreu de velho. Pô. Frase do tio do Pavés. Vamos lá. Antes do manual, quero abrir aqui temos as folhas de decalque. Nós temos aqui uma folha pequena, vou até tirar soltar aqui um pouco, porque quero que vocês vejam. Aqui no caso nós temos alguns estêncios, né, que são aqueles decalques menorzinhos, né, do detalhamento. Então aqui é bem detalhado em decalques, tá, pessoal? Achei muito legal, o decalque muito bem feito, bem fino. Dá para até, se pegar uma lupa aqui, como eu já vi, dá para ver o que está escrito, tá? É um borrãozinho. Parte de stencil legal, muito legal. Vamos fechar aqui de novo, só para não ter problema. Vamos lá. Agora os decalques em si, os maiores. Vamos abrir. Último. Ó. Eles estão bons, mesmo com o papel aqui, deu uma meia coladinha, mas a gente sente pelo cheiro, tá, pessoal? O mais velho de um deles vai entender como é que tá, se tá cheirando a mofo, alguma coisa. Aqui nós temos o decalque para as duas versões, americana e da África do Sul, né, sul-africana. Temos o painel, que é em decalque no caso, mas ele tem relevo ali também. Dá para ser pintado, ou no caso, às vezes é interessante tiver um amaciante bom, você colocar o amaciante, ele adere ao formato também, preenchendo ali com o decalque. Não é bom? Mas tem que ter um bom amaciante, tá, gente? Algumas faixas aqui também incluídas, e as duas versões aqui, como vocês podem ver, né? Chega mais perto para vocês verem. E é isso. Boa qualidade, mesmo meio estranho na hora que eu tirei aqui, tá meio esbranquiçado, mas isso aqui sai, depois vai verniz e tal e mata isso aí. Bom, vamos deixar de lado. Vamos ao manual. Vamos lá. Aqui a escala, o número do item, a visão da versão americana aqui na frente, que é a número 1, né? Alguns detalhes aí para a parte de montagem, né? Que é padrão.
Aqui a descrição das árvores e os decalques. E tem mais um detalhe que eu acho que eu comi bola. Aqui estava preso. Tem aqui uns tuchinhos que vem, pelo que eu botei aqui, depois do manual a gente vê, ó. Vocês podem ver que temos 3 aqui, 2 das rodas, né? E um outro maior que seria da hélice, para que fique, né, solta. No caso, na hélice até é interessante você deixar ela solta, tá? Que às vezes pode bater, ela solta, ela não vai quebrar, né? A possibilidade de quebrar é mínima. Agora, as rodas eu não acho interessante, tá? Isso aqui é dispensável, vamos dizer assim. Mas é um recursozinho aí vocês podem ver, ó, da Hobby Boss. Bom, vamos voltar ao manual. Então, como eu falei, aqui as árvores, os decalques e as buchas aqui. Aqui na primeira etapa do manual, nós temos os tanques, a montagem da parte das hélices, o interior, as rodas. Na verdade eles juntaram tudo numa coisa só aqui, né? Se é uma montagem simples, tudo bem, vamos lá. Se fosse outro tipo de avião, mais complexo, um outro modelo, eu já não aprovaria muito. Separaria tudo. Terno, rodas, tá? Mas aqui com um avião simples até tudo bem. E no passo 2 aqui já tem o fechamento do pastel, gente. Né? O escape, a parte da... Tá vendo aqui? Roda traseira ali. Quer dizer, bem tranquilo esse modelo, viu? Pelo que eu estou vendo aqui. E aí também engloba, como eu falei, eu acho isso aqui assim, que junta tudo num passo. E aí fica até, ainda bem que é uma coisa simples, não é tão confuso, mas ó, tem coisas pequenas. Aí no mesmo passo você tem a colocação dos tanques, você tem as portas do trem de pouso. Fica um pouco confuso, eu não acho legal, né? Mesmo sendo simples assim, para um modista mais novo, no caso no hobby, né, menos experiente, só um exemplo, uma pessoa vai pegar e vai montar pela primeira vez, pode atrapalhar um pouquinho, tá? Não acho legal. E no terceiro passo já se termina, né? É como eu falei, misturou mais 2 passos num só. Colocação das rodas com os trens de pouso, e aí tem a parte do canopy. Tudo bem que canopy é uma coisa só, mas aí tem uns detalhes de fora, montando tudo. Isso também acho que para um iniciante confunde um pouco, tá? Mas tudo bem, dá para a gente entender aqui. E aqui o ponto forte que eu falei, que é a parte da carta de cores, né? Que é totalmente colorida. Com indicações dos decalques, aí bem indicado, bem detalhado, essa parte é bem feita mesmo, né? Uma diferença no manual, né? Como vocês podem ver, aqui também na parte do painel, instrumentos, aqui nós temos as cores em mandarim em inglês, né? E aqui nós temos a Mr. Hobby, da Gunze, valeu, e Model Master, que não tem mais, Tamiya e um Brawl. Tudo bem, uma referência legal para vários tipos aqui. Dá para a gente ter uma noção, né? Se você tem um aplicativo, uma coisa que consiga reverter para Federal Standard, né? Você pode ver, ó. Aí já ajuda bastante. Temos a versão 1,
americana e tem a 2 da África do Sul, que também é até bem bonita, né? Vai ser feito, não falei ainda para vocês, né? Mas vai ser feita essa versão que a gente pediu, que é americana, tá? E é isso. Bom, pessoal, com isso a gente termina o review, tá? Acompanhe aí, provavelmente vai sair algumas dicas no canal, tá? Sobre essa montagem, né? No caso, a gente no decorrer da montagem vão aparecendo alguns detalhes e tal, e aí eu vou gerando algumas dicas aí que vão ser apresentadas e vocês vão acompanhando. E no final eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, ok? Se inscrevam no canal, dê o seu like aí, pessoal, para divulgação do vídeo, compartilhe. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, até mais! Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kids.